Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do projeto Tecnologia Ativa na Prática. No vídeo dessa semana, eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês sobre alguns recursos de acessibilidade dessa nova versão do iOS. E você deve estar tão curiosa quanto eu estava antes de testar a nova versão, que é a versão 18, que vale tanto para o iPad quanto para o iPhone e promete algumas funcionalidades bem interessantes, como o rastreio dos olhos, aqui o mouse ocular, os atalhos vocais, que eu já testei, já até compartilhei com vocês aí nas redes sociais, mas vou te mostrar aqui um passo a passo bem interessante. E também nós temos alguns outros recursos que prometem ajudar as pessoas com mobilidade reduzida, né, com deficiência auditiva, baixa visão, e eu preciso já antecipar isso para você, para que você saia na frente aí e já conheça essas novas funcionalidades. Lembrando que eu estou utilizando a versão beta, então não é a versão final, tá? A versão final só sai agora no segundo semestre. E você vai acompanhar aqui as primeiras impressões e que talvez algumas coisas mudem e aprimorem como realmente precisa. Toda versão beta ela é uma versão com alguns bugs, né? Nem sempre, mas na grande maioria das vezes tem alguns bugs, algumas falhas ali, que isso vai sendo aprimorado até o lançamento da versão final. Mas muita coisa aqui já funcionou, eu quero te mostrar breve, bem rápido, porque depois eu volto aqui na versão final e trago aí passo a passo mais configurações para vocês. Se você chegou aqui agora, não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal, ative as notificações para que toda semana você receba os conteúdos que são publicados aqui sobre tecnologia assistiva, acessibilidade e inclusão para as pessoas que mais precisam. Primeiro ponto e uma grande curiosidade de vocês. A função do controle ocular realmente está funcionando? Eu vou dizer para você que sim, ela está funcionando, tem algumas características que eu precisei ali entender um pouco melhor, eu quero que isso melhore e funcione de uma forma um pouco mais direcionada para telas menores. Eu estou usando aqui um iPad mini nos meus testes, eu vou te mostrar daqui a pouco tudo isso funcionando. E eu percebi que talvez telas pequenas ali no iPhone a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Eu tenho bastante experiência com eye tracking, com os equipamentos de mouse ocular. Eu já conheço muito essas ferramentas, então eu sei o que é um dispositivo com facilidade para o usuário e o que não é. Não é que não está funcionando, tá, gente? Não é que é ruim, é uma grande possibilidade, mas precisa melhorar ao longo do tempo. E tudo como é na primeira versão vai sendo aprimorado. A gente vai acompanhar aqui, trazer as melhorias, as novidades para vocês, né? Outro ponto, depois do mouse ocular, os atalhos vocais. Aqui nos atalhos vocais eu consigo gravar um comando com a minha voz e, por exemplo, printar a minha tela, aumentar o volume, diminuir o volume do meu dispositivo, sem precisar apertar vários botões. Então, para uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa que talvez aquele passo a passo para executar uma tarefa seja muito custoso, né, tem uma carga cognitiva muito grande, ele vai ser beneficiado com esse recurso. Legal? Então tem bastante coisa aí que pode ser interessante para você e eu vou focar nesses dois aqui hoje para que você tenha essa vivência rápida, essa imersão e ao longo da evolução das tecnologias aqui de acessibilidade dentro do iOS até o lançamento, eu vou reportando para vocês e depois, como eu já disse, eu trago uma visão geral já na versão final para que você use também no seu. Se você tem só um dispositivo aí, eu não recomendo que você faça o que eu fiz aqui. Eu baixei a versão de testes para desenvolvedores, mas eu tenho aqui outros aparelhos, outros dispositivos, então se acontecer alguma coisa para mim aqui, estava tudo bem, né? Mas bora lá, ó. Se eu entrar aqui em acessibilidade, você vai ver que a primeira opção que eu chamo a atenção de vocês é para os atalhos vocais. O que eu fiz? Eu criei um novo atalho vocal, dei um nome para esse atalho e gravei um comando. Que comando eu gravei? Capturas de tela. Captura de tela. E o que ele faz? Ele deu print aqui da minha tela. Você está vendo aí funcionando. Então eu fiz aqui a minha captura de tela usando um comando vocal. Isso que são os atalhos vocais. Ah, Rafael, mas tem Siri, tem Alexa para isso. Para que eu vou usar essa função? Porque aqui você vai personalizar. E principalmente se você é um profissional da área que trabalha adaptando recursos, facilitando a vida dos usuários com tecnologia assistiva, esse recurso vai te ajudar muito para a pessoa que consegue vocalizar esse comando. Se a pessoa não consegue vocalizar esse comando, uma coisa que eu estou testando, e depois eu vou trazer isso para vocês, é utilizar os aplicativos de comunicação alternativa para fazer com que ele tenha acesso a esses atalhos vocais.
E acabei de ter uma ideia aqui, tá, gente? É sério isso. Acabei de ter essa ideia mesmo. Eu vou gravar minha voz, pô. Eu tava preocupado com a voz sintetizada, mas eu vou gravar minha voz dentro de um botão, a mesma voz que eu utilizei aqui para configurar esse atalho vocal. Se você não entendeu muito, não se preocupa, depois eu trago aqui esse passo a passo para você quando nós estivermos com a versão final, porque aqui tem algumas falhinhas ainda, não gostei que ele tem um delay, às vezes ele não entende muito bem o comando, eu quero saber se isso mesmo vai continuar dessa forma ou se eles vão aprimorar e melhorar, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, até porque aqui são as minhas primeiras impressões, não é nada assim final que vai ficar dessa forma, né? As coisas estão evoluindo aqui nessa versão. Eu vou te mostrar o controle ocular, que eu acho que é uma grande curiosidade de todo mundo aqui, e a minha também. Fiquei muito ansioso para que eu conseguisse testar essa ferramenta, eu queria saber se estava funcionando. E ela está. Então eu vou ativar aqui nos recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência física e motora, você pode expandir isso para muitas pessoas, a função rastreamento dos olhos. Ela está aqui, você ativa ela e assim que você ativa, ele já inicia uma calibração. Todas as pessoas que utilizam equipamentos de controle ocular têm essa recomendação de que seja feita uma calibração. Mesmo os dispositivos mais avançados, né? Na grande maioria dos dispositivos, a gente tem essa recomendação de fazer uma calibração. Você não faz o registro da sua biometria quando você vai usar algum dispositivo biométrico. Aqui a gente vai fazer a oculometria, né? Vamos dizer assim, do recurso. Então eu estou calibrando o meu iPad e mais ou menos eu tenho que ficar a meio metro de distância, né? Uns 60 centímetros, 50, 60 centímetros mais ou menos. Tá? Esse é um parâmetro. Você vai ver que inclusive aqui na documentação ele fala isso. E se eu quero ativar aqui alguma coisa, eu trabalho com a fixação ocular, não com a piscada. Então eu vou clicar aqui em alinhar itens. Fixo o olhar por alguns segundos para que ele tenha essa ativação. Esse alinhar itens precisa estar ativo, tá, gente? Senão eu não tenho essa paginação aí na tela. Se eu abrir um aplicativo de comunicação alternativa como o TD Snap, tá funcionando? Eu estou utilizando a função Touch aqui, ele já está captando, né? Então eu vou olhar para o Quero, 2 segundos e ele faz a ativação desse botão. O Não, aqui a mesma coisa. Consigo usar também outros aplicativos? Provavelmente sim, mas eu quero guardar a versão final porque existe um delay aqui nessas configurações que podem ser melhorados e aprimorados e você vai fazer isso aqui dentro, ó, dentro das configurações do seu dispositivo. Você vai adaptar e customizar para cada pessoa. Não pense que essa configuração padrão, sem você fazer alguns ajustes finos, vai ser o suficiente. Você precisa vir aqui fazer essa personalização, principalmente nos recursos de clique, né? O tempo de espera, aqui está 2 segundos. Você precisa procurar qual que é o melhor recurso aí para o paciente que você atende. Vamos finalizando aqui, tá? Para que vocês depois acompanhem comigo as próximas atualizações. O que mais, Rafael? Aqui que a gente pode esperar em relação aos novos recursos de acessibilidade do iOS. Bom, né? Aqui na ferramenta Lupa agora eu consigo fotografar uma placa que não tem uma tipografia muito boa para minha acuidade visual e eu posso personalizar depois no meu próprio dispositivo como esse texto vai ser exibido para mim. Né? Então, utilizando o recurso de lupa, eu fotografei, né? Aqui é um exemplo, uma foto de exemplo, ele fotografou aqui essa placa e veja bem como esse texto foi exibido e eu posso dar aqui algum nível de personalização para o texto, inclusive ele pode vocalizar esse texto com essa ferramenta. Um outro ponto, os campos de digitação, eles podem ter agora um realce, né? Então eu consigo fazer com que ele seja expandido para frente da tela, como foi expandido aqui, e também é possível personalizar a cor e o tamanho desta fonte na digitação. Enquanto eu estou digitando, esse campo aqui vai ser responsável por essa personalização. E esse recurso ele é bem interessante, né? Porque ele apoia um grupo grande de pessoas, não só pessoas com baixa visão, mas um idoso, uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de acuidade visual em relação ao dispositivo e à tela, pode ser beneficiado com esse novo recurso de acessibilidade que traz esse realce ali para o campo de digitação. Isso em tempo real, enquanto você está digitando, esse campo ele é realçado. O que você achou desses novos recursos? Já deixa seu like aqui, se você está tão empolgado quanto eu em relação aos novos recursos de acessibilidade. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana eu estou aqui compartilhando com vocês tudo que eu pesquiso e estudo e atendo as pessoas aí em relação aos recursos de tecnologia assistiva.